Fala galera do Bandeirada, aqui é Ricardo Bannerman do Auto Radio Podcast e é com honra e privilégio que eu agradeço a vocês por essa marca fantástica de 300 episódios. Não é fácil falar de tantas categorias de uma forma tão direta e completa como vocês fazem, cara. Rodrigo, Carlos, Eric, vocês estão de parabéns, permaneçam nessa pegada porque o que vocês fazem realmente é muito diferenciado, não é à toa que vocês são o que são. E aqui ao fundo vocês escutam a minha pequena nevasca, minha gatinha também dando os parabéns para você e perguntando: cadê o tio V? Tio V que também faz parte dessa história, né? Conheci o Bandeirada através dele, foi um dos grandes presentes que ele me deu nessa vida aí. Espero que de repente ele esteja aí com vocês. Forte abraço, galera! Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. Grande Bannerman, grande abraço para você, valeu. Muito original ele pra botar o nome do gato, né? Deixa. É normal. Cara, tem hora que você tem que apelar. Eu tive um... Não, você não entendeu. Se alguém por acaso sabe o que significa o nome Yuki, significa neve. O cara vai chamar de nevasca. Nevasca, tá valendo, ué. Originalidade tá aí, mandando recado. Pois e é. aliás, e outra coisa, ele falou. O que ele falou sobre. Ele falou uma palavra que ele falou sobre o programa, quase que eu entrei pra corrigir. Não é isso, não. É mítico! Vamos lá então, já estão perdendo Vamos tempo lá. demais. Hora da gente falar de NASCAR. Etapa de Richmond. Mais uma vitória de Martin Truex Jr. nos playoffs até agora, Carlos Martins, só deu ele. Ele jamais confirmou a vaga, né? Venceu a primeira, venceu a segunda e com isso também teve mais alguns pilotos que se garantiram já sem ter que se preocupar com pontuação no Roval de Charlotte, como o Kevin Harvick. Não, matematicamente, o pior é que ainda não. Não, esses dois sim. Esses dois já se garantiram por pontos. Porque não, é que eles. É que assim, o Mataro explicou isso na transmissão. Ele não se garantiu ainda. A hora que largar, eles se garantem. Isso, mas meu, só se eles comerem alguma coisa estragada pra não largar. Então, assim, Harvick e Buchinho tá de boa. Mas a prova, assim, no todo, foi muito boa. A Gibbs dominou por completo, ok, mas teve gente que já estava andando como eliminado, conseguiu ressurgir de maneira incrível ao modo Fênix, né, Ryan Newman? De P13 a P9 já quase que garantido, se ele ficar manter o top 10 ele tá dentro. Até o 15º, Kurt Busch, que tá 15 atrás da linha de corte, aí tá. E o Kurt Busch é de fazer resultado bom, fazer seus top 10, top 5 da vida, e top 5 até ali seus P7, P8, acho que garante Kurt Busch ali na Bacia das Almas, mas garante. O Roval tem a sua, a segunda prova, mas ano passado já teve das suas. E o que ferrou foi Eric Jones, né? E terminou num excelente P4, foi passar na inspeção, moiou para ele. Inspeção barrou Eric Jones desclassificado da prova e se ele quiser passar para as quartas, só vencendo. Não tem outra solução. A situação mais crítica dele. Ou vence ou vence. Porque o resto ainda dá pra tentar tirar um pouco. É difícil. Sim, o que tá acima dele, que é o Kurt Busch, que tá 15 abaixo da linha de corte, foi o que eu falei. Um top 5, top 10 garante ele. Depende da posição dos outros também, mas dá pra tentar alguma coisinha. Vence, senão é tchau. Dá pra tentar alguma vamos coisa. lá. O cara, só pra confirmar aqui, que eu tava vendo aqui, até no print da tela da NBC, quem tá classificado além do Truex Jr. é o Harvick e o Kyle Busch. O Kyle Busch, obviamente. O Kyle Busch. Não, só esses três. Acabamos de falar. Fazendo. Eric. Oi. Acabamos de falar isso. Tá. Hoje eles não estão classificados. Assim que der a bandeira verde em Charlotte, eles se classificam. Assim que eles cruzarem a linha, acabou, estão dentro. Não, beleza. Porque se hoje, por exemplo, se hoje eles forem sequestrados, eles não estão classificados. Entendi. Vocês são uns canalhas, né? Outra coisa também, o Kyle Busch fazendo uso dos pontos que ele acumulou ao longo da temporada regular,
Claro. Olha aí os Martin memes Truex acontecendo. Jr. fez isso em 2017. Exatamente. Claro, tem mais é que E usar outra mesmo. coisa aqui. O irmão do Kyle, o rapazinho do carro número 1, já era ou já era? Não, ainda tem Não, disputa. Kurt ainda acho forte candidato. Tá na disputa, tem uma tropa toda por ali. Tudo dá bem pra que ele disputar. tá 15 pontos abaixo da linha de corte. Mas mesmo assim, mas ainda tá na 15 disputa. 15 pontos ainda não é algo tão gritante. Mas ainda tá na disputa. Pra mim, o único que é vencer o tchau é o Eric Jones. É vencer o tchau. Pro Eric Jones não tem outra opção. Pros outros pilotos, ainda cabe, tipo, se você eu fizer até tal posição, pra mim dá. Se eu chegar nessa outra posição e os caras da minha frente terminar lá pro fundo, como já aconteceu ano passado no Roval, que teve acidente na primeira curva, beleza. Aquela Agora, pro Eric maluquice que Jones, foi a amiguinho, corrida de... Pro Eric Jones é mais fácil, tipo, eu tenho que torcer pro Guarani ser campeão da Série B. Eu preciso torcer eu preciso torcer pro Botafogo voltar a ser campeão. Torcer pro Knicks chegar na final da NBA, ou seja, impossível. Tem gente que vai me matar. Vamos mudar rapidinho de assunto, só porque eu tenho que falar o seguinte: a classificação do campeonato que tem todos os pilotos já com 2.000 pontos, né? Então o Truex Jr. 141, Harvick 120, Kyle Busch 117, classificados. Keselowski 106, Hamlin 105, Logano 101, Elliott 88. Quase. Kyle Larson 76. Ainda dá pra fazer besteira. Newman 65, Blaney 59, Almirola 54, Byron 53. Aí começam os eliminados. Bowman 51, Bowyer 49, Buchão 39 e Eric Jones 8. Pro Eric Jones é ganhar ou ganhar. Quer falar alguma coisa da Xfinity, Carlos? Vitória de Christopher Bell. Por enquanto os quatro estão ficando fora da semifinal por enquanto. John Hunter Nemechek, Justin Haley, Ryan Sieg e Brandon Jones, por enquanto, são os 4 que estão dançando. Sim, esses 4, eu não duvido nada que vai ser esses 4 mesmo eliminados. E eu preciso fazer uma pergunta, Rodrigo. Por que todo mundo fala bate o sino quando o Christopher Bell vence? Porque o papel tá caro pra chuchu, como que eles fazem pra... Não, é porque... Sério que alguém entendeu porque não, bate assim? Não, mas o Rodrigo, olha só, pensa comigo. Se a pessoa não tivesse matado aula de inglês na escola pra ficar jogando King of Fighters 2002 Magic Plus, saberia. Pois é, né? E com o Rugal, não, o pior é isso. O pior não é só ficar jogando King of Fighters 2002 Magic, é jogar esse jogo com o Rugal. E se achar o dedo, fliperama por disso. Pois parabéns. é, mas como diz o Theo José, manda o currículo pra Fox. Próxima etapa, Charlotte, semana que vem, tudo será definido na Xfinity. No Roval. E na NASCAR Cup, na Monster Cup, porque é vez do Roval. E eu quero ver essa primeira curva de novo, se o povo aprendeu ou se teremos muitos Big Ones. Vamos pra Fórmula 1. Fórmula 1. Grande Prêmio de Singapura. Amém! Como diria aquela musiquinha de casamento. Até que enfim. Até que enfim. Sebastian Vettel viu a bandeirada primeiro que todo mundo. Eric Von Draxler. Amém! Ele venceu. Tô cagando pra ele. Maldade, mas a Ferrari não. Ainda. Não, quer dizer, é a segunda que ele vê no ano, né? Mas dessa vez não teve punição. Pois é. É. E diga-se. Dessa vez ele vai poder levar a plaquinha de número 1 na boa pra casa. Não por isso ele se emocionou no pódio, não por isso ele ficou feliz pra dar vida, não por isso o Lewis Hamilton não lamentou tanto assim o resultado, que ele ainda tem uma margem gigantesca pela frente e um companheiro de equipe fraquíssimo. Vá! Um 0 à esquerda, bem à esquerda. E por que tu acha que é ele que tá pra ser companheiro do Hamilton? Pois é, tá explicado. Eu acho que... Cara, vamos lá, vamos falar besteira, vamos falar só uma cutucadinha aqui, uma pequena cutucada.
Calma uma hora, produção. Não dorme a paciência hoje, não. Deixa eu te falar. Já repararam? É a polêmica aqui, tá? Eu só vou soltar a bomba e vou sair correndo. Já repararam como é que a pessoa que só correu de equipe grande, né? Tipo assim, quando que ele teve alguma adversidade em ter que andar com um carro relativamente ruim? Pra poder chegar a mostrar alguma coisa. Você tá entendendo? Sim, relativamente ruim. Então, digamos que ele tinha bom carro, mas de 2010 a 2013 só deu Red Bull. Talvez... Mas a McLaren tava sempre de perto. Sim. O que eu ia completar, e o Eric incorporou mesa de boteco e cortou, é que ele teve o Button, que simplesmente chegou na equipe e falou: eu fui campeão do mundo e eu vou desafiá-lo. E desafiou, foi vice-campeão em 2011, já provocou o primeiro mimimi ali. Cara, a gente vai falar muita polêmica. Longe de achar o Hamilton mau piloto, longe disso, mas quando teve o Rosberg pressionando, ele perdeu as estribeiras, surtou e até hoje desmerece o título do Rosberg. Posso fazer um negócio aqui, pessoal? Deve, assim vocês falam. Vamos lá. Tá ouvindo aqui, ó? Com a caneta aqui, ó. Com a caneta aqui. Rosberg, nem essa Coca-Cola toda. Imagina se o Hamilton pega o Vettel no auge. A maldade eu vou falar agora. Ó, a maldade que eu vou saber só andar de Kombi. Vinícius, eu não tô dizendo que o Rosberg seja mau piloto, não, gente. Não, eu sei, mas eu vou fazer uma polêmica aqui. Eu acho o Nico muito melhor piloto que o Keck. Ó, a maldade que eu vou falar. Estamos apresentando. Tô falando, cara. Números me fazem concordar por Rodrigo Vilela. Não, nem tanto por número. É que eu acho o Rosberg. O Rosberg foi muito subestimado. Acho o Rosberg. Eu acho o Nico Rosberg. Oi? Já que é pra voltar no passado Nico e Lewis, sabe o que parece os dois? Parece aquela coisa do tipo Rock e Apollo. Que o Rock detona o Apollo e some. Aí o Lewis, no momento Apollo, esse cara é um frango, esse cara não tem coragem de lutar comigo de novo. E o Nico, tipo, ganhei do C, dana-se. Sou campeão do mundo. E a prova em Singapura, gente? Mas o Apollo morreu, tá? Pois é. Não, vai rogar. Tá, outra pergunta que eu vou jogar no ar e vocês comentem sobre a prova, que a gente tá aqui só brincando com a cara de todo mundo. O Chororô mudou de lado na Ferrari? Olha, Chororô não digo que mudou de lado, porque a Ferrari, porque nas vezes que o menino Charlinho reclamou da equipe, às vezes teve algum fundamento. Não, tô falando nessa prova só, prova. Pra mim não tem fundamento nenhum. Vamos lá então. Então acontece. Em primeiro lugar, a vitória do Vettel, a estratégia que ele teve, esse undercut que ele tirou sem querer querendo, a gente nem sabe explicar o que diabos é undercut, mas enfim, esse undercut que ele tirou sem querer calma querendo. Aí, o Eric, eu tô zoando. A gente vai ter que. Tá bom. Então, mas voltando ao que interessa. Quando você tem essa situação, é claro que fica meio estranho, né? Só que assim, o Charlinho queria cobrar esse tipo de coisa, ele tá tendo o jeito dele. Só que assim, foi o que eu falei. Foi sem querer, querendo. Tipo assim, eu acho que a equipe não imaginou que fosse chegar desse jeito. A ideia deles era... A estratégia deles, obviamente, era segurar o carro o máximo que desse pra poder chegar no final inteiro, né? Não ter que ficar esguelando o carro no final, tentando segurar contra os outros carros. Só que assim, na hora que o Vettel parou, ele conseguiu, né? Ele conseguiu abrir uma vantagem que ele mesmo não foi o que eu falei. Nunca saberemos se ele de fato teve a intenção de fazer esse tipo de coisa. Mas assim, vamos combinar, gente. Agora, acabou o amor. Agora é fato. Acabou o amor. Aquele clima de harmonia, tipo, somos amiguinhos, não sei o que. Acabou. Agora é momento Gire versus Didier, edição 2020. Ô Eric, posso complementar? Deve. Pode. Depois o Carlos também, por favor, entra na discussão. Eu não diria que seja esse clima de Gilles versus Didier Pironi, não. O que eu digo é o seguinte: é o mínimo que eu espero de um piloto igual o Charles Leclerc ter a atitude que ele teve.
De questionar? Óbvio. Ué! Por que? Você vai. Agora, ó, por que eu tô dizendo que é o mínimo que eu espero dele? O Bottas, se fosse com ele, ok. Jura? E o Charles quer ganhar. E você descobriu isso sozinho ou teve que pesquisar no Google? Não, o Charles quer ganhar. Se você. É o tipo de atitude que você espera de um cara que quer ser primeiro da equipe. Um cara que viu que consegue. Sim! Um cara que viu que consegue brigar de igual para igual com o Hamilton, já conseguiu bater o companheiro de equipe. Então ele quer manter o cara, ele quer vencer o cara. Então a gente já vê que o Charles Leclerc tem cabeça de campeão. Ele sabe que o primeiro adversário que tem que vencer é o seu companheiro de equipe. E me desculpem, senhores, nossos queridos ouvintes, não existe campeão de automobilismo bonzinho. Não existe. Não, é porque tem gente que acredita nisso ainda, tá? Tem gente que acredita que... Especialmente com... Não fala isso não, não fala isso não. Não fala isso não, Eric, sem polêmicas. Não tô polemizando. Depois de 300 edições de Bandeirada, o mundo se tornou um lugar bem diferente. Eu estou apenas expondo fatos. Tem pessoas que questionam isso. É verdade. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, é o mínimo que eu espero do Leclerc, é o mínimo que eu espero do Verstappen, que quando o Albon começar a encher o saco dele, ele comece a gritar. Só que tem uma diferença, o Verstappen já mostrou que faz. Já mostrou que vem. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Um piloto campeão, você espera a atitude de campeão. O próprio Vettel, por que o Vettel não tá... O Vettel vivia reclamando. A pessoa, o Vettel mimimi. Tem que ser chato. Porque quem não grita não é ouvido. Não adianta aquela velha história do quem não chora não mama. Se ele ficar quieto lá na equipe, ninguém vai ouvir. Agora, engraçado como a imprensa italiana, né? Há 2 semanas atrás, nossa, lá em Monza, né? Eu fiquei até com pena do Vettel. O bumbum dele ficou da cor do macacão. De tanta palmada que ele tomou da imprensa italiana, né? Palmada, você foi bonzinho. Correio dello Sport que o diga. Não, eu tô... E agora não, o Vettel retorna. Enfim, italianos. Gente. Agora a gente ainda tem um bocado de coisa pra falar. Carlos, já que eu e o Eric a gente falou dessa questão da polêmica do Vettel, começa você a falar sobre as oportunidades perdidas das equipes com os 2 safety car. Vai. Que ninguém falou disso em nenhum veículo de comunicação. Eu quero que a gente seja o primeiro a falar. Sim. Teve muita equipe que ficou assim, vou apostar no safety car, Tudo bem, ele apareceu só no final. Parabéns. E um monte de gente naquela, não vai ter mais. Teve, mas agora não tem mais nada. Ele apareceu no finalzinho, tipo, vocês acharam que eu não ia aparecer? Olha nós aqui! Mas olha só, a coisa que eu queria salientar é o seguinte, as oportunidades perdidas pelas equipes. Logo depois do primeiro incidente, ficou claro que as equipes já estavam começando a andar no ritmo meio que de cruzeiro, economizar pneu. Combustível já não é mais um problema, a gente sabe que depois dos incidentes de 2014, raramente alguma equipe tem problema com relação ao fluxo de combustível. Até porque mudou o regulamento com relação a isso, né? Sim, já mudou. Então esse tipo de problema não acontece mais. A dependência do carro, da parte híbrida é muito maior, as equipes conseguem gerenciar isso de outra forma. Mas eu não consigo entender como nenhuma das equipes tomou uma estratégia ousada de, no meio dessas paradas, enfiar um pneu médio, que na primeira janela, na primeira bandeira amarela, existia a chance de colocar um pneu médio e tentar fazer alguma coisa pro final da corrida. E obrigar quem tava de pneu duro a se mexer. Mas e na última bandeira amarela... é fácil de responder, mas prossiga. Na última bandeira amarela, que foi um pouco mais de 10 voltas, antes de 10 voltas pro final, era a janela exata para alguém tentar fazer uma doideira, enfiar um pneu macio e partir pro ataque. E eu dou três nomes que poderiam ter feito isso e que iriam ter perdas posicionais óbvias, que se esses 3 caras iam perder posição, mas o ganho que eles teriam de desempenho seria gritante. É só a gente ver o que o Kevin Magnussen fez. O Vettel já estava fazendo volta mais rápida, mas o Magnussen rodou 1,5 segundo mais rápido que ele, logo depois que botou o pneu vermelho. Isso porque a Haas, imagina se fosse a Ferrari ou a Mercedes ou a Red Bull. E quando eu digo isso, eu vou dar os 3 nomes aos bois: Alex Albon, né? O
Valtteri Bottas, que a gente sabe por que não colocou pneu bom. E o outro moço que reclamou e tinha que ter tido peito, coitado, ele é garoto ainda, pode ser que ele tenha vinhado isso no rádio, ele reclamou bastante, foi o Lando Norris, que foi o melhor do resto, né? Mas ele poderia sim ter bancado, falado, eu vou colocar o pneu macio, falta 10 voltas no final, eu quero surpreender todo mundo. E se ele tivesse feito isso, podia ser capaz se ele ganhasse o pódio para a McLaren. O que não seria isso para o ano de estreia desse garoto na Fórmula 1. Mas ao meu ver, faltou coragem de todas as equipes de apostar nisso. Todos eles apostaram que o safety car viria no primeiro terço da prova ou até a primeira metade, e isso não ocorreu. Tanto que o Hamilton segurou para mais de 27 voltas com o composto, tanto que depois o Giovinazzi ficou muito tempo à frente. As equipes já tinham essas informações de que a pista com mais borracha, pilotos com carros mais lentos conseguiram ficar tempo suficiente na pista. Por que não tentar arriscar de ir com o médio ou depois então ir para o macio? Faltou essa movimentação. E não é a primeira vez que a Fórmula 1 age dessa forma, com covardia perante as estratégias. Mas isso faz tempo. Deixa eu ver, olha só, vamos lá. Deixa eu só. Já que você comentou isso aqui, você desandou a falar, então, só uns pequenos comentários aqui. Primeiro, me incomodou, eu tô olhando lá no domingo, eu minhas anotações. Eu tô vendo aqui, mas pensa aqui comigo. Olha um negócio que você falou agora que cabe mencionar. Primeiro, sabe por que ninguém tomou iniciativa para tentar fazer uma estratégia mais ousada? Porque é a tendência agora das equipes. É fazer as corridas o mais conservador possível. Sabe? O nome de... Ou, traduzindo o português bem claro e imediato, cagaço. Basicamente isso. Segundo, um negócio que eu quero mencionar aqui por fora. Primeiro o DNF da Williams. E o pior, não foi por causa do carro. O carro tava de boa. Né? Tinha que ser quem pra cagar a corrida, né? Grosjean? Exatamente. O mais novo contratado da Haas. E que, aliás, tem um meme agora que a Haas, pelo visto, não vai... Acho que é por isso que mantiveram Grosjean e Magnussen. É pra matar de vez, tipo, pra terminar de matar a equipe. Não sei se terminar de matar a equipe. O Jaime Brito, produtor da Globo, colocou no seu Twitter que a equipe estaria à venda. Eu não acredito. Na boa, não acredito. Até porque a renovação do... Até boato ou tem fundamento? Não sei. Que equipe é venda? Ele colocou no Twitter. Provavelmente não ia colocar se não tivesse algum bochicho de forma um pouco mais séria. Porém, a renovação do Grosjean tende à vista, isso eu sempre falei aqui no programa, que é por causa da Total, da petrolífera Total, que passa a ser patrocinador principal da equipe com a saída da Rich Energy do carro. Então ele fica com o patrocínio da Total, o carro deve mudar a pintura de novo, mas o papo que rola no boato é que se o Gene Haas arrumar alguém para vender a equipe, ele vende. Vamos ver se a temporada de 2020, com essa grana da Total, resolve o problema. Sim, mas eu acho, assim, o Gene Haas vender, cara, o Gene Haas é um dos caras mais ricos dos States. Sabe que isso não quer dizer muita coisa, né? Exatamente. Não Carlos, quer dizer, mas, cara, o que ele ganha com o torno CNC e que ele gasta na Fórmula 1 é dinheiro de pinga. Não, sim, Carlos, mas você conhece aquele amigo nosso chamado Iveson Marques? Conhece o Iveson, né? O Iveson sempre falava pra mim assim: Vinícius, você quer ganhar 1 milhão de... Falei, claro que eu quero, Iveson. Então, você entra com 2 milhões no automobilismo. No final você vai ficar com 1 milhão. E tem outra coisa que dizem, né, que reforça esse burburinho, é que ele ainda não assinou o pacto de 2021. Pois é. Então fica tudo em aberto. Classificação do campeonato: Lewis Hamilton 298 pontos, Valtteri Bottas 231 pontos, Charles Leclerc e Max Verstappen com 200 pontos, Sebastian Vettel 194 pontos. Eu tinha marcado o Leclerc 202, Verstappen 201, porque esta mula esqueceu que é 25, 18 e 15, não 25, 20, 16. Vamos encerrar o bloco, gente. Você é burro, cara, que loucura. Doidamo. Vamos lá então. Encerrando o bloco, a gente já volta.